E muitas vezes na nossa vida, a gente enxerga Deus como um Elohim. A gente confia em Deus, acredita em Deus. Alguns de nós vão até para a igreja, mas ao mesmo tempo a gente tem muitos ídolos, muitas outras influências na nossa vida, que vão pegando o nosso coração, pegando a maneira que a gente vive. E Deus, vez após vez na sua vida, vai mostrando que Ele não é um Deus qualquer. E isso é um chamado para a nossa vida que é difícil da gente entender, mas que é muito profundo. Quando a gente fala sobre a revelação de Deus na história, aqui a gente vai falar sobre a revelação de Deus na história do povo de Israel, a gente está falando de como Deus ele se revela na minha e na sua vida. É uma coisa muito profunda mesmo no nosso coração. E eu quero te encorajar, ao longo aqui dessa pregação, a ir pensando também na sua vida. Como que você entende esse Deus revelado para você? Como que você se relaciona com esse Deus que está ali todo momento se mostrando para você quem Ele é? E eu estou aqui numa intenção, digamos assim, de ajudar a gente a ir mais profundo ainda e mais dentro dessa história, dessa grande história que a gente vê na Bíblia. Então, quando a gente foi pensando sobre isso, esse tema me veio da revelação de Deus. Quando a gente para pensar no Superman, pode rir, Ju, pode rir, eu sou nerd, gente, vocês sabem, mas quando a gente para pensar no conceito revelação divina, já parou para pensar nisso? Revelação divina, o que é a revelação divina? É uma coisa difícil da gente imaginar. Por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente tem muita dificuldade, por N motivos, de conseguir entender quem Deus é. Deus, na essência, é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, não está ligado a nenhuma lei da física, ao tempo, ao espaço. É um Deus muito além, muito mais santo, muito mais puro do que a gente pode sequer imaginar. Quando a gente fala da revelação divina, Deus tomou a decisão, Ele, de se revelar para nós. Não tem nada que a gente pudesse fazer, embora o ser humano ao longo da história tivesse imaginado vários deuses, esse Deus que a gente conhece é um Deus que se revelou para a gente. É um Deus que Ele se fez conhecido ao longo de toda a história. É como o Clark Kent e o Superman, né? Se o Clark Kent não fala que ele é o Superman, ninguém sabe quem ele é. Faz sentido? Faz sentido? Eu precisava trazer um exemplo concreto para ver se a gente entendia, porque é um conceito, gente, teologicamente é um conceito difícil. Eu podia passar aqui 2 horas só falando do conceito de revelação, mas o Superman nos ajuda a entender. As pessoas não conseguem compreender de que aquele cara ali de óculos, que trabalha, jornalista, anda assim, é o Superman. Se ele não fala isso para as pessoas, e até quando ele fala, algumas pessoas duvidam, as pessoas não acreditam. E é assim com Deus também, ao longo da história. Deus ele se revela. E isso é uma prova de amor e graça tremendo do nosso Pai para com a gente. É uma coisa assim que a gente não merece entender quem Ele é, não merece se relacionar com quem Ele é, e ao mesmo tempo, além disso tudo, Ele nos chama para ser seu filho. Gente, isso aqui, esse Deus que a gente conhece, entende, é um Deus que, em hipótese alguma, talvez um ser humano seria capaz de imaginar ou de colocar assim em palavras, como a gente vê isso expresso na palavra de Deus. Gente, quando a gente fala do processo de revelação de Deus, a gente está falando de um processo que ele é relacional. É uma coisa que vai e mexe com a nossa história, com a nossa vida. Às vezes a gente olha o povo de Israel e a gente fala, nossa, que povo cabeça dura, povo chato, povo não sei o quê, os caras não entendiam. A gente não entende. Até hoje a gente passa por esse mesmo processo de Deus se revelando e a gente não, com o coração machucado, pesado, a gente não consegue compreender as verdades da Bíblia. Eu quero ler com vocês a escritura de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 4, que a gente vai estar focando aqui hoje. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio dele e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Quando a gente olha para essa escritura, a gente vê que Deus, ao longo da história, Ele falou de diferentes maneiras por meio de muitas pessoas. E Ele fala que Cristo representa a expressão exata
de quem Deus é. Eu quero convidar vocês a gente passear brevemente sobre a história da Bíblia e a gente entender como que foi essa comunicação de Deus com a gente. Vamos lá? Estão comigo? Então vamos lá. Primeira coisa que Deus fez, Ele se revelou por meio da natureza. A gente vê a criação, toda criatura dá honras a Deus. O canto dos pássaros, o som das baleias, o agitar das árvores, a folha que cai, cada coisa transmite, grita, falando como que Deus é perfeito, maravilhoso e coordena todas as coisas. A Bíblia, em muitos lugares, fala como que Deus, Ele permite que a gente vá tateando, tentando encontrá-lo. E quantas pessoas não tentaram encontrar Deus na natureza? Não tentaram encontrar Deus tateando ali, buscando a verdade espiritual por meio das coisas que Deus criou, que é boa, que é plena, que é maravilhosa. Irmãos, isso é uma maneira que Deus Ele permite que a gente tente entendê-lo. Mas por mais que a natureza revele muito do poder, da glória de Deus, ainda assim Deus Ele não quer simplesmente que a gente saiba quem Ele é ou saiba que Ele existe. Ele quer se relacionar com a gente. E aí Ele escolhe, em um determinado momento da história, Ele escolhe uma família ali, estou falando aqui mais especificamente de Abraão, e a partir de Abraão ele começa a construir um relacionamento com aquilo que viria a ser o seu povo. E aqui a gente vê a história dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Você vê que nesse momento, quando Jesus ele se apresenta aos patriarcas, especialmente para Abraão, a gente vê que eles chamam Deus de uma das primeiras palavras que a gente encontra na Bíblia, que é Elohim, ou Elohim. Elohim é uma palavra que significa Deus. Só que quando a gente traduz para o português, a gente pode traduzir, aqui eu estou resumindo bastante a teologia e o grego da parada, mas a gente pode resumir como um Deus de D minúsculo. Faz sentido? Sabe quando a gente escreve Deus com D minúsculo? Era muitas vezes assim que os patriarcas talvez enxergavam Deus como um Deus, de fato era um Deus, e era um Deus que havia se revelado àquela família, por isso ele era importante, mas eles ainda não enxergavam, não tinham esse entendimento tão completo e pleno de que esse Deus era o Deus Todo-Poderoso, o Santo dos Santos. E você vê vários momentos que Abraão, Isaque, Jacó, os caras fazem umas coisas meio duvidosas, os caras mentem aqui, o Abraão chega lá para o rei do Egito, dá uma mentirinha, faz não sei o quê, você vê situações ali envolvidas pela cultura da época, pelos deuses, pelos povos da época, e você vê o relacionamento de Deus com esses homens, mostrando para eles que Ele não é apenas um Elohim, Ele não é apenas um Deus dentro de muitos deuses. E aí você vê a narrativa bíblica falando, por exemplo, da história de Ismael. Quando Deus ele faz a promessa a Abraão, você vê que Deus ele honra o fruto Ismael. Ele honra aquilo que aconteceu. Ele fala, olha, eu vou abençoar Ismael também. Teve inúmeras oportunidades de Ismael morrer, de ser deixado no deserto, de várias coisas, se você lembra da história, você sabe. Mas Deus, o anjo de Deus é enviado a Agar e fala, olha, vai lá, pega seu filho, não deixa ele morrer, eu vou abençoar ele. Ele deixa claro que a herança pertence a Isaque, mas ele não deixa de honrar Ismael. Olha como Deus ele se preocupa com Abraão. E aí depois, Deus ele pede para Abraão sacrificar Isaque. Imagina isso, por isso que Abraão ele é tão conhecido como um cara de grande fé. Porque ele não entendia talvez 1/10 de quem Deus era. Mas ele sabia que Deus era alguém importante, poderoso, que tinha se revelado a ele. E a gente sabe que naquela época muitos deuses sacrificavam os filhos. Muitos deuses mandavam o sacrifício infantil. Quando ele ouve Deus falando, olha, vai lá e sacrifica o seu filho, Abraão, imagina a luta de Abraão. Pô, será que esse Deus que se revelou a mim é o Deus que nem da tribo ali do lado? E ele vai relutante, mas confiante. E Deus ele mostra mais uma vez, olha, eu não sou que nem esses deuses. Eu sou um Deus que se relaciona, eu sou um Deus que com você, Ele impede o sacrifício de Isaque. A gente vê Jacó lutando com o anjo, Jacó correndo com medo do irmão, várias coisas acontecendo. Deus ele vem e manda um anjo e ajuda ele a ressignificar quem ele via, como ele era. A gente vê os irmãos de José, depois José vai para o Egito, lembra da história do José no Egito? Lembra do filmezinho? Você vê José indo para o Egito e Deus com ele o tempo inteiro, mostrando vez após vez e durante todo o Gênesis, eu não sou um Deus de D minúsculo, eu sou um Deus que me relaciona, eu sou um Deus que pastoreia a sua vida, que está presente com você. E muitas vezes na nossa vida a gente enxerga Deus como um Elohim, a gente confia em Deus, acredita em Deus, alguns de nós vão até para a igreja,
Mas ao mesmo tempo a gente tem muitos ídolos, muitas outras influências na nossa vida, que vão pegando o nosso coração, pegando a maneira que a gente vive, e Deus, vez após vez na sua vida, vai mostrando que Ele não é um Deus qualquer. E isso é um chamado para a nossa vida que é difícil da gente entender, mas que é muito profundo, muito profundo. Depois na história a gente vê, por exemplo, a tradição mosaica, quando Deus se revela ali a Moisés na sarça ardente. Qual que é a palavra que Deus diz que Ele é? Vocês lembram quem Ele diz que Ele é? Chama de Yahvé, ou Javé. Né? Esse Deus que diz que eu sou quem sou. Deus pela primeira vez Ele se nomeia. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Quando Deus diz eu sou quem sou, em algumas outras traduções fala que eu serei quem eu serei. O que está querendo dizer com isso? É que Ele está falando para Moisés, olha, eu sou o Deus que vou estar sempre com vocês, que serei com vocês, que estarei com vocês. A partir daquele momento que Ele se apresenta a Moisés, o que acontece? A gente vê as pragas no Egito, a gente vê o exílio, a gente vê o êxodo, né, na verdade, a gente vê o tempo que o povo passou ali no deserto. Irmãos, a gente vê Deus mostrando quem Ele era. Ele precisava fazer isso? Ele não tinha nenhuma obrigação de provar para ninguém quem Ele era. Mas Ele fala, olha, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E Ele faz isso. A gente tem histórias do mar se abrindo. Imagina você ver todas as 10 pragas do Egito. Você chega num local onde você não tem escapatório, o inimigo está vindo atrás de você e do nada Deus ele abre um mar. Caraca, imagina Deus mostrando esse poder. Imagina você sai do mar, você tem a coluna de fogo, a coluna de cinza te guiando. Você chega no deserto não tem comida, Deus vai lá e entrega o maná. O cuidado de Deus, o amor dele pelo povo. Você vê depois o povo, grandes tribos ali espalhadas, todo mundo com pensamentos diferentes, se unindo única e exclusivamente pela fé em Deus, pela fé em Javé. E aí Deus vai lá, chama Moisés e fala, deixa eu dar aqui uns mandamentos aqui para você. E Deus aos poucos, Ele se torna o Deus da aliança. O Deus que promete ao povo, olha, eu vou cuidar de você, eu vou estar com você. E Ele dá leis ao povo, não para que a gente se sinta numa relação de autoritarismo, numa relação ditatorial. Deus aqui em cima e obedece quem tem juízo. E Deus ele faz isso por uma forma de amor. Ele nos dá a lei, Ele faz a lei dentro de um contexto de aliança, dentro de um contexto onde Ele fala, olha, se você obedecer isso aqui, você vai ver por meio da lei como que eu me faço presente, como que eu penso, como que eu sou, quem eu sou. E você vai se relacionar comigo. O ponto de Deus sempre foi um relacionamento com o povo. Ele não queria que o povo obedecesse goela abaixo um monte de lei. Ele queria que o povo entendesse a profundidade, os princípios, os valores que existiam por trás daquela lei, que era diferente de todos os povos ali daquela região. Se o povo entendesse isso, eles não só iam conhecer a Deus, mas eles iam testemunhar desse Deus, ser luz ali naquele mundo. E Deus ele fala, se vocês estiverem comigo, eu vou guiar vocês para a terra prometida. Eu vou dar para vocês um local que vocês vão não só me conhecer, mas vão prosperar. Nessa terra mana leite e mel e uma aliança é formada. Irmãos, muitas vezes a gente vai conhecendo Deus, né? Dando aqueles passozinhos e vai entendendo quem Deus é. A gente até forma uma aliança com Ele, a gente se batiza, animados, fervorosos. E aí a gente começa a ver as leis, as ordenanças. Começa a ver a maneira certa de viver, a maneira correta de se aproximar de Deus. E isso cria peso em nosso coração. Muitos de nós, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Momentos onde eu acordava e eu não tinha vontade nenhuma de ler a Bíblia, nenhuma vontade de orar. E eu lembrava nos estudos bíblicos o pessoal falando, não, Caio, quando você está com Deus, você tem prazer em estar na presença dEle. Aí eu acordava sem vontade de orar, eu falava, meu Deus, eu estou muito distante. E aí vinha aquele peso, aquela culpa, e vinha tantas coisas no meu pensamento que eu falava, eu não mereço esse Deus, deixa esse Deus longe que eu não consigo estar perto dEle. E aí vem uma relação que não é o que Deus queria que o povo tivesse. Deus, Ele vai mostrando que Ele quer estar perto, e Ele fala, olha, eu sei que vocês vão errar, eu sei que vocês vão ter dificuldade, é por isso que eu estou aqui. A lei, a palavra, as ordenanças, é justamente para te ajudar e guiar o seu coração de volta para mim. Irmãos, quando a gente entende o papel da lei na nossa vida, dessa aliança que a gente faz, mesmo nos momentos que a gente está tão para baixo e se sentindo desconectado, a gente nunca se sente não abraçado por esse bom pastor. Uma das provas disso é a tenda do encontro.
A tenda do encontro é uma das coisas mais legais que a gente vê no Antigo Testamento. A tenda ela se localizava no meio das 12 tribos. Ó. Aqui está em inglês, mas tem todas as tribos aqui ao redor e a tenda ficava ali. Aqui é mais ou menos uma representação, né? A tenda aqui e as tribos ao redor. A tenda ficava no meio do povo. Deus ele estava no centro das pessoas, no centro da vida delas. Tudo que você fazia, você tinha que passar pela tenda. Você tinha que ver Deus. Quando aconteceu uma coisa, você estava lá, você via, você lembrava. Irmãos, todo dia a gente tem a oportunidade de ter a Bíblia na nossa frente. A gente tem ali no celular, a gente consegue ler. Todo momento Deus ele se faz presente, Ele está ali, eu estou aqui com você. É muito especial quando a gente vê esse Deus de aliança. Está fazendo sentido, meus amigos? Aí passa um pouquinho o que acontece. A monarquia. A monarquia é quando Deus institui o seu reinado. O reinado de Israel. O reinado ali do rei Davi, do rei Salomão, que dura quanto tempo? 2 reinados, basicamente. O de Davi e o de Salomão. Depois, o que acontece? O povo se divide, o reino do norte, o reino do sul, Israel fica dividida, muitas coisas acontecem, outros povos invadem e fica pouquíssimas pessoas ali. Deus, nesse período monárquico aqui, ele se torna o rei dos reis, o senhor dos senhores, o senhor dos exércitos. É um momento de muita guerra, de muita batalha. É um momento que a gente vê também Deus se distanciando do povo, pelo menos na visão do povo. Deus ele começa a habitar o templo de Salomão, não mais no meio do povo. Você fala Javé, você tinha que se lavar. Se você fala Javé, rapaz, o pessoal fala, não, esse nome é sagrado, é santo, você não pode falar Javé. E aí você tem que se lavar. Aos poucos, o povo ele vai se distanciando do coração de Deus. E isso leva o povo à ruína, de certa forma. E aí é o que acontece, gente. Esse Deus dos exércitos, o rei dos reis, do nada Israel se vê sem um reino. A promessa, tudo que eles entendiam, se baseava na terra prometida e do nada a terra prometida não era mais deles. A promessa que Deus fez a Abraão, vocês vão multiplicar, vão crescer, vão se desenvolver na terra. Do nada você vê ali 2 tribos restando, com poucas pessoas. O que acontece? Você vê ali a época do exílio, do pós-exílio, de total desesperança. Imagina você, um povo onde tudo que você conhece de Deus é abalado. Toda a história que foi contada para você sobre Deus é desconstruída. E você se vê sem terra, sem povo, sem esperança. É nessa época aqui que começa a teologia do Apocalipse, né? Começa a vir essas ideias do que há depois do fim do mundo. A gente começa a ver aqui muitos profetas sendo levantados, Isaías um deles, mostrando para o povo que esse Deus que eles estão conhecendo é um Deus de tudo e de todos. O que Deus revela ao povo ali? Revela que esse Deus, ele não comanda só Israel. Ele não comanda só ele comanda tudo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. É o princípio, ele é tudo, é o Criador. E aqui o povo começa a entender que Deus é muito maior do que eles jamais imaginaram. Gente, às vezes, o nosso maior momento de desesperança na nossa vida é quando a gente se conecta com Deus, mas numa profundidade que a gente não consegue nem explicar. Não consegue nem explicar. Eu ia fazer a piadinha do Hexa, mas assim, eu acho que agora ela perdeu um pouco o sentido, porque eu já avancei aqui. Mas imagina, a cada 4 anos o Brasil experiencia um pouco isso, dessa desesperança generalizada na nação, né? Esse sonho de que o Hexa vem, e aí o ano vem e o Hexa não vem. E a gente vai, sonha de novo e depois vem. Eu falei para vocês, muitos sabem que eu sou São Paulino, né? E eu estava todo animado que o São Paulo ganhou, o São Paulo venceu, e o São Paulo é campeão de tudo. Fiz até uma live no meu canal falando disso e não sei o quê. E aí, semana passada, perde 5-0 para o Palmeiras. Eu falo, a alegria de São Paulino dura muito pouco, gente. É uma alegria mesmo assim, muito, muito, né, escassa. E o Brasil é assim, imagina. Gente, se a gente já fica mal com o Hexa, uma taça que ninguém nem vai ver direito, mas um Hexa, um título. Imagina esse povo que perdeu tudo, gente. Que não tinha nada, destruído. E aí Deus ele vai lá e se revela esse Deus de tudo, Deus de todos, eu estou com vocês. Isso gera muita esperança para aquele povo. E o povo, pouco a pouco, começa a se voltar para Deus. Eu falei para vocês em umas pregações atrás sobre a criação das sinagogas, né? O povo se reorganizando e tentando se aproximar de Deus novamente. A gente vê isso na história, né? Então tem o lado ruim do legalismo e tudo que eles foram construindo. Por outro lado, você vê um povo que entendeu, sabe? Deus não nos abandonou. Deus continua com a gente. E eles permaneceram fiéis ali. Irmãos, às vezes é no seu pior momento da sua vida que você pode sentir
assim, a pior pessoa, Deus não está nem aí para você, que todas as promessas que ele fez, Deus prometeu que eu ia casar, e aí não casou ainda, pronto, meu Deus, já era. Gente, não, Deus continua com você, independente do seu estado conjugal. E se Deus permitiu que certas coisas acontecessem na sua vida, Ele tem um plano para a sua vida. Irmãos, casar é bom, casar é maravilhoso, mas casar ruim, casar errado, é terrível. Casar na emoção, porque você acha que vai ser tudo bem, não sei o que e tal, nem conhece a pessoa direito, a pessoa nem cristão é, e não sei o que, vou casar porque eu quero casar. E aí você se vê dentro de uma aliança sagrada. Gente, isso é muito difícil. Irmãos, vale a pena a gente lutar, vale a pena a gente entender os planos de Deus, confiar nele, compreender que Deus tem algo muito maior do que a gente sequer imagina. E muitas vezes a gente se casa e a gente tem aquela planilhazinha feita, né? Pronto, me casei, vou ter minha casa, vou ter meu carro, vou ter meu filho. Aí começa a vir várias coisinhas que a sociedade diz que vai acontecer na sua vida. E aí você começa a se deparar com doenças, pessoas na sua família que estão passando por necessidade. Às vezes você descobre que você não consegue ter filhos. Aquilo que o chefe tinha te prometido, que ia te dar uma promoção, ele te demite. E aí você tem que começar do zero sua carreira. E aí todo aquele conto de fadas que a gente tinha na cabeça de que Deus tinha me prometido, tudo isso vai embora. E aí a gente se pergunta, onde está a minha fé? Quem é esse Deus que eu conheço? Quem é esse Deus que eu depositei ali a minha confiança? Irmãos, a história do povo de Israel é a nossa história. A gente passa por esses momentos com Deus o tempo inteiro. E sabe o que não muda nesse tempo todo? Deus permanece fiel. Deus continua se revelando. Deus continua mostrando quem Ele é. E aqui a gente vê a chegada de Cristo. Lá, como a gente leu em Hebreus 1, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quando Jesus Cristo vem à terra, tudo aquilo que o povo estava tentando entender, tudo aquilo que os profetas, os patriarcas e todo mundo estava tentando compreender, Deus, Ele se faz presente em Jesus Cristo, no Filho. E aí você vê mais uma vez, pela primeira vez, se eu não me engano na Bíblia, Deus sendo chamado de Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que caminha. Jesus, Ele fala, gente, vocês não estão entendendo direito, Deus é um bom pastor. A gente tem essa frase no treinamento pastoril. O que significa pastorear? Significa andar juntos. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem sua história com Deus, cada um de nós vai passar por diferentes experiências com Ele, mas uma coisa que Deus nunca deixou de fazer foi de andar junto com o seu povo. E aí a gente vê Jesus, esse Deus Emanuel, você vê Jesus curando, aqui falando a história do filho pródigo. Imagina Cristo vindo à terra e falando sobre esse Deus, que Ele se nega, se rebaixa, se coloca numa posição humilhante diante de um filho pecador que abusou do pai e da honra da família. Esse é um conceito totalmente novo no judaísmo. Até o momento não se tinham se pensado nesse nível de sacrifício que Deus estava disposto a chegar pelo seu povo. Jesus, quando ele fala essa escritura do filho pródigo aqui, isso é uma parábola poderosíssima para revelar o amor de Deus. E ele não só fala isso em parábolas, ele fala isso em ação. Você vê Jesus cuidando do homem ali no tanque de Betesda. Você vê Jesus com as crianças, você vê Jesus se sacrificando, você vê Jesus ensinando, indo de casa em casa. Assim como a tenda do encontro estava no meio do povo, Jesus ele vai para o meio do povo, se relacionar com o povo. Jesus ele quer fazer isso com você também, meus amigos. Se relacionar com você. O chamado de revelação da Bíblia não é um chamado teórico. Existem muitos teólogos ateus. Muitos teólogos ateus conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas não entendem quem Jesus Cristo é, quem Deus é. Deus chama para um relacionamento. O bom pastor, aquele que anda conosco. Isso a gente não pode nunca duvidar, gente. Então, caminhando aqui para o fim e para o nosso momento da ceia também, meus irmãos, quando a gente conhece esse Deus, entende essa revelação e vai passando por esse processo de relacionamento, isso é libertador. Isso traz outras perspectivas na nossa vida, tanto na nossa comunidade de fé, a maneira como a gente exerce a nossa fé como igreja, a maneira como a gente vive o evangelho no nosso trabalho, a maneira como a gente revela Deus também para a nossa família. Tudo isso é ressignificado, porque a expectativa não está na resposta do outro, a expectativa e a esperança está no que Deus está fazendo na vida da outra pessoa. Então a gente depende mais de oração, a gente depende mais do jejum, a gente depende mais desse bom pastor, que é Ele que pastoreia as nossas almas, e Ele nos dá o privilégio, a honra de ajudá-lo nisso aí.
Mas quem faz é Ele. É o Espírito Santo que trabalha. E isso é uma coisa muito profunda. Eu já falei em outras pregações sobre como que o Mateus, Marcos, né, Lucas e João, os evangelhos falam de Jesus. Você vê como todos eles focam muito no ponto relacional. Focam muito nesse Jesus que se preocupa com quem está de fora, que ama quem está esquecido, que se conecta com quem está doente. A gente vê, por exemplo, João falando várias vezes desse amor de Jesus. Ele fala Deus e Jesus, ele é representado pelo amor. Ele me amou. Olha João falando isso, ele me amou. Imagina, gente, olha que poderoso. Você vê alguém falando, olha, eu senti o amor de Deus, esse Deus Elohim, esse Deus Javé, esse Deus que se apresentou de tantas maneiras ao longo da história, ele me amou. E João, ele não está querendo aqui se colocar como o mais top das galáxias de todos os apóstolos. Ele está falando, isso é profundo, é o que eu senti com Deus. E isso é o que ele convida a gente a sentir também. Esse amor, esse relacionamento. E isso que ele nos chama a fazer uns com os outros. Se somos corpo de Cristo, se fazemos parte dessa grande comunidade, é uma comunidade onde os laços de amor a definem. Vocês serão conhecidos pelo amor que vocês possuem. Qual que é o amor que Deus nos traz? É esse amor que Ele revelou ao longo de toda a história. Então, irmãos, vamos ler essa escritura que revela o maior amor de Deus por todos nós. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmãos, Cristo, ele representa a expressão exata de Deus. E sendo perfeitamente homem, perfeitamente Deus, ele se entregou por cada um de nós, para nos dar uma esperança, para nos dar salvação, para se relacionar não só com a nossa mente ou com as coisas que a gente vivencia, mas para habitar dentro de nós por meio do Espírito Santo. A mensagem que a Bíblia nos revela sobre Deus, nenhum homem conseguiria imaginar isso. É algo divino, é algo profético, é algo profundo. E eu quero te encorajar nesse momento da ceia, ao você ceiar, comer do pão, né, que representa o corpo de Cristo, e do suco que representa o seu sangue, busque agradecer a Deus. Agradeça a Ele por esse processo, na história e na sua vida, pelo privilégio que a gente tem de poder conhecê-lo, de poder ceiar com Ele, não só aqui e agora, não só em comunidade, mas no céu, na Nova Jerusalém. Gente, isso é a mensagem, essa é a boa nova, esse é o evangelho que Deus nos convida a viver. Eu queria te encorajar nesse momento da ceia, a relembrar sobre essas verdades e agradecer a Ele, praticar a disciplina da gratidão na sua oração. Amém, irmãos? Muito obrigado.